Olá, alunos! Que bom encontrar vocês para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos estudar um pouquinho mais sobre a nossa língua, refletir, analisar. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhá-los nesse momento. O assunto de hoje é predicativo do sujeito. Vamos estudar este termo da oração que atribui qualidade ao sujeito da oração. Então vamos observar com calma e verificar como ele funciona dentro das orações e dos textos, certo? Então começando aí com o conceito, o predicado, vamos lembrar o que é o predicado. Então observem que o predicado, gente, é toda a informação que se tem acerca do sujeito. Como eu posso encontrar o predicado? Muito simples. Excluindo-se o sujeito, tudo que sobrar na frase é predicado. Então tira o sujeito da oração, tudo que sobrar será o predicado. Então observe esta oração. Meu coração está feliz. Feliz em encontrá-los hoje aqui. Observem. Quem está feliz? Percebam que a resposta a essa pergunta, quando eu utilizo o verbo da oração para fazer esse questionamento, quem está feliz? Você já observa que o sujeito dessa oração é o enunciado meu coração. Então, meu coração é o nosso sujeito. Retirando esse sujeito, observem que o enunciado está feliz é o meu predicado. Esse predicado aqui ele é composto por um verbo e uma outra palavra. E aí nós temos que observar bem esse verbo. Mas vamos observar antes mais um exemplo. Olha só. Meus amigos são pessoas importantes para mim. Quem são as pessoas importantes para mim? Então, fazendo esse questionamento, quando você utiliza o próprio verbo da oração, perceba que a resposta será meus amigos, certo? Então, meus amigos é o sujeito da nossa oração. Então, a gente já sabe como identificar esse sujeito e sabe também como identificar esse predicado. Retira o sujeito, todo o restante, tudo que sobrar será o seu predicado. Então, meus amigos é o sujeito, predicado são pessoas importantes para mim, certo? Percebam que esse predicado, ele sempre se refere ao elemento sobre o qual nós falamos, ao sujeito da oração, ok? Agora, é importante você observar aqui que o predicado, ele sempre você tem aí a presença de um verbo. Você vai ter no predicado o verbo da oração. Aquela palavra que irá expressar para a gente uma ação, certo? Um fenômeno natural da natureza, chover, trovejar, ok? Ou mesmo vai indicar para a gente um estado relacionado ao sujeito, ok? Então os verbos podem expressar essas ideias. Aqui nesse predicado, tanto no primeiro quanto neste exemplo aqui, nós observamos que temos um verbo ser, ok? E esse verbo, ele é um verbo de ligação. Vamos ter que relembrar esse conceito relacionado a esse verbo. Então, o verbo de ligação, perceba que ele faz parte do predicado, um predicado que nós vamos chamar de nominal, certo? Por que nominal? Porque nós vamos ter um predicado em que a base, ou seja, o núcleo, será um nome. Vamos já compreender bem. E perceba que é formado por um verbo de ligação e pelo predicativo sujeito. O predicativo sujeito vai aparecer aqui, ok? E o que o verbo de ligação faz? Ele vai conectar, ele vai fazer a ligação entre o sujeito e o seu predicativo, ok? Algo que vai ser relacionado ao sujeito. Observem aqui os principais verbos de ligação que nós trazemos aqui nesta relação. Nós vamos ter os verbos, certo? Nessa coluna aqui está mais destacada. Ser, estar, parecer, viver, continuar, permanecer, ficar, virar. Esses verbos podem ser utilizados como os verbos de ligação. As relações de sentido, ou seja, a ideia que eles expressam, ok? E os exemplos na última coluna. Então, o verbo ser, observe que ele expressa para a gente um estado permanente, algo que é daquele modo e não vai mudar, ok? Então, observem o exemplo. Aqui, os dias são quentes. Perceba que neste enunciado, o verbo ser, certo? Quem é o sujeito? Os dias. E perceba que há uma característica atribuída a esses dias. O quê? Quente. A palavra quente traz essa informação ao sujeito da oração. E observe que o verbo ser aqui indica para a gente um estado permanente, ou seja, os dias são quentes, ou seja,
todo dia, né? De janeiro a fevereiro, a dezembro. Percebe que todos os dias do ano são quentes, quando eu utilizo essa expressão aqui, ok? O verbo de ligação também pode trazer para a gente uma ideia de ocasião, ocasional. Em momento é desse modo, em outro momento não, ok? Observem, as ruas da cidade estavam vazias. Quando eu tenho esse verbo de ligação utilizado aqui, estavam vazias, eu posso afirmar que elas sempre foram assim, que elas são assim? Não. Percebo que é algo que neste momento está desta forma, mas em outro momento pode estar as ruas cheias, ok? Então é ocasional, pode mudar, certo? Então o verbo estar traz essa ideia. O parecer, estado aparente, aparência. Observe que este verbo ele vai trazer exatamente essa ideia. Olha o exemplo para que nós possamos melhor compreender. A escultura parecia um disco voador. Olha só, parecia, ou seja, algo aparente, semelhante, ok? O verbo viver, continuar e permanecer pode trazer para a gente uma ideia de estado contínuo, algo que sempre acontece, que é frequente. Olha o exemplo. Aquele pobre animal vive faminto, ok? Então percebo que o animal, o sujeito, ele está com fome, certo? Sempre, não, mas que com frequência ele, como um ser vivo, sempre vai estar em busca de alimento, vai estar querendo ser nutrido. Outro exemplo, o tempo continua muito frio. É para sempre? Sempre o tempo está frio? Não. Percebo que é algo que acontece com frequência. O verbo traz essa ideia para a gente. A jovem permanecia indecisa. Sempre assim? Não. Observe que é algo contínuo, algo que tem uma certa frequência. Já o verbo ficar, virar, ele vai trazer para a gente uma relação de sentido que vai expressar para a gente uma mudança de estado. Se você voltasse, eu ficaria feliz. Percebo que a ideia que eu tenho aqui é que a pessoa está triste. Com a condição da outra pessoa voltar, o que vai acontecer? Uma mudança nesse emocional. Vai sair de um estado de tristeza para um estado alegre, feliz. O famoso piloto virou herói nacional. Olha aí a transformação desse piloto. O que aconteceu? Antes ele não era, agora virou, se transformou, ou seja, virou um herói nacional. Observem que esses verbos trazem essas relações de sentido. E eles vão fazer exatamente essa conexão do sujeito com um predicativo, ou seja, uma palavra, um termo que vai atribuir qualidade ao sujeito da oração. Vamos pegar mais exemplos? Observem aqui. O predicativo do sujeito é uma qualidade, observem, uma qualidade atribuída ao sujeito, por meio de um verbo de ligação ou não, certo? Geralmente, você vai ter a presença desse verbo de ligação. Maria parece contente, certo? Olha só, quem é o sujeito? A Maria. Sujeito da minha oração. Percebam que parece contente é o meu predicado. Observem aqui que eu tenho um verbo de ligação, certo? Esse verbo de ligação, você tem também, junto dele, um predicativo do sujeito. Quem é que está contente? Qual palavra que atribui característica a Maria? A palavra contente. Perceba que essa palavra aqui atribui uma característica a esse sujeito da oração. Então, é o meu predicativo do sujeito, ok? Então, a palavra contente é o nosso predicativo do sujeito. Observando o outro exemplo, minha vizinha ficou triste. Olha aí a ideia, né? Quem é o sujeito? Minha vizinha, ok? Sujeito da minha oração. Ficou triste, meu verbo de ligação. Perceba que ele está conectando o sujeito da oração a uma característica que foi atribuída a esse sujeito. Qual foi a característica atribuída a esse sujeito? A característica de triste, do enunciado aqui, ó, triste. Perceba que triste, quem é que está triste? A vizinha, ok? A vizinha está triste. Então aqui a palavra triste é o meu predicativo de sujeito, ok? Agora observe este último exemplo aqui. Curiosa, aquela garota observou-me. Observem, a palavra curiosa. Quem é que está curiosa?
Está se referindo a quem essa palavra? Perceba que essa palavra se refere àquela garota, que é o sujeito da minha oração. Observem aqui que o predicativo de sujeito não apareceu junto a um verbo de ligação. Isso também é possível. O verbo de ligação pode estar presente, mas também pode não estar. E o predicativo de sujeito vai continuar atribuindo características a um sujeito, a determinado elemento. Curiosa é o nosso predicativo de sujeito, que atribui uma característica a quem? Ao sujeito da oração, aquela garota. Ok? Então, observem que o predicativo de sujeito é aquela palavra, aquele elemento que irá atribuir característica ao sujeito da oração. E esse predicativo de sujeito, ele aparece em predicados nominais, certo? A gente viu isso lá no início, quando a gente começou o nosso estudo. Perceba que o predicado nominal é exatamente esse enunciado aqui. Minha vizinha ficou triste, tirou o sujeito. Minha vizinha ficou triste é o meu predicado, certo? Então, vocês lembram que quando você tem um verbo de ligação mais um predicativo de sujeito, você tem um predicado nominal, certo? Vocês já estudaram isso. Qual é a palavra mais importante desse predicado? O verbo de ligação ou a palavra triste? Percebam que a palavra triste é a palavra mais importante. Então, como a palavra triste não é um verbo, mas um nome, a gente chama esse predicado de nominal. Nominal vem da palavra nome, certo? Substantivos, adjetivos, palavras que são utilizadas com essa função de nomear os seres, ok? Então, perceba que nós vamos ter aqui triste, um predicativo de sujeito, ok? E um predicado nominal, ok? Então, essa é a nossa ideia aqui que nós vamos ter dentro desse predicado nominal. Verbo de ligação, predicativo de sujeito, ok? E lembre, claro, predicado nominal, qual é a palavra mais importante? É um núcleo que será um nome, certo? Geralmente um substantivo, ok? Vamos adiante. Vamos ver como funciona nos textos? Noite de São João. Gostam de festa junina? Observem esses versos. Moça bonita de vestido de chita, canjica, pé de moleque e quentão. Na noite de São João, ninguém fica triste, ninguém fica sozinho. E a festa só acaba quando o sol volta lá do Japão. Observe que nesses versos aqui eu tenho dois destacados. Olha só. Ninguém fica triste, ninguém fica sozinho. Quando a gente observa esses dois enunciados, quem é o sujeito dessa oração aqui? Dessas orações, desses dois versos. Percebam que ninguém, a palavra ninguém é o sujeito da minha oração. E que característica é atribuída a esse sujeito? Observem que triste e sozinho. Observe que essas duas palavras aqui, triste e sozinho, são predicativos, certo? Do sujeito da oração desses versos. E eles atribuem característica a quem? Ao sujeito, ninguém. Percebe que triste se refere a ninguém e sozinho também se refere à palavra ninguém. Percebo que aqui dentro do texto, os dois enunciados, triste e sozinho, que são os nossos predicativos, atribuem características aos sujeitos que são mencionados nesses versos aqui. Ok? Vamos mais adiante? Temos mais um exemplo dentro dos textos. Olha só. Os anfíbios são animais especialmente sensíveis a alterações climáticas. Eles são animais ectotérmicos, ou seja, são incapazes de controlar fisiologicamente a temperatura corporal, certo? Então percebe que eu tenho um texto que, diferente do anterior, que tem uma função mais de entreter, de fazer a gente se divertir, de conhecer um pouquinho, né, de uma forma secundária a festa junina, esse texto aqui traz uma informação sobre quem? Sobre os anfíbios, que são exatamente sapos, né? Sapos são um dos anfíbios. Observe que aqui ele traz informação de que os anfíbios, eles são animais especiais, certo? Sensíveis às alterações climáticas. Percebam aqui que eu tenho esse enunciado destacado. São animais especialmente sensíveis. Percebam que esse enunciado aqui é um predicado. A quem ele está se referindo? Aos anfíbios. Certo? E que característica foi atribuída aos anfíbios? Olha só, animais especialmente sensíveis.
Percebam quem são esses animais? Os anfíbios. Observem que aqui eu tenho o quê? Esse enunciado inteiro é o nosso predicativo, certo? Do sujeito. Abreviando aqui, tá, gente? Percebe que também eu vou ter outro enunciado destacado. Eles, observe que a palavra eles, esse pronome se refere também ao sujeito que já foi mencionado, os anfíbios. E que característica nova é atribuída a esses anfíbios? São animais ectotérmicos, olha só. Animais ectotérmicos. Outro predicativo do sujeito, ok? Tem o outro enunciado destacado também, são incapazes de controlar. Observem que todos esses enunciados que eu destaquei para vocês são características que eu estou atribuindo ao sujeito da oração, que já foi mencionado lá no início do parágrafo do nosso texto, ok? Os anfíbios. Então, que características são atribuídas? Que eles são animais sensíveis, que eles são animais ectotérmicos, ou seja, que não conseguem controlar a temperatura do corpo. Todas essas características, todas essas informações vieram para a gente por meio de quem? Por meio dos predicativos do sujeito. Ok? Contribuindo aqui de forma textual para que a gente possa compreender um pouco mais sobre os anfíbios. Ok, gente? Então, já que compreendemos tudo isso, está na hora do nosso exercício. Muito bem, temos duas questões, leiam os textos com calma e respondam os questionamentos relacionados a esses textos, ok? Bom exercício a todos e até daqui a pouco.
Muito bem, voltamos agora para a nossa correção, para o nosso momento de verificar a resposta do exercício, certo? Então vocês já leram o texto aí com calma, já identificaram a resposta. Vamos ler mais uma vez e aí a gente já verifica a participação dos nossos alunos. Colocando aí o texto para a gente, é um texto curtinho, um poema, certo? Temos apenas alguns versos do poema. Observe que o texto traz para a gente algo relacionado à lua. Então o título, a lua. A lua pinta a rua de prata e na mata a lua parece um biscoito de nata. Quem será que esqueceu a lua acesa no céu? Então, poema, versos de Rosiana Murray. E aí o questionamento. O enunciado que atribui uma característica à lua, certo? Falando sobre a lua no texto. O texto fala sobre a lua. Nós vamos ter, letra A rua de prata. B, um biscoito de nata. C, quem será que esqueceu de acesa no céu? Ok? Então, temos que procurar aí qual enunciado atribui uma característica à lua. Ok? Vamos observar a participação no nosso chat? Então, colocando aí, temos o João Vitor, que respondeu para a gente que a resposta correta dessa questão é a letra B. Então, o enunciado que atribui característica para a lua seria um biscoito de nata. Vamos confirmar lá no texto? Então, voltando aqui no nosso texto, mais uma vez,
a gente localiza o enunciado aqui no terceiro verso. Um biscoito de nata, ok? Então, quando a gente observa os outros versos, a lua pinta. Perceba que eu tenho o verbo aí de ação, pintar, ou seja, pintar. A lua pinta. O quê? A rua de prata. Perceba que eu não tenho uma característica sendo relacionada à lua. E na mata, observem, aqui eu tenho a ideia de lugar, na mata, a lua parece, olha aí, estado o quê? Aparente, eu tenho aqui o quê? Um verbo de ligação, certo? Se tem verbo de ligação, eu vou ter um predicativo do sujeito neste enunciado aqui. E onde ele está? Um biscoito de nata. Então, perceba que um biscoito de nata atribui qualidade ao sujeito lua, certo? Então, é o termo que atribui característica. Então, aqui está a nossa resposta, confirmando aqui a alternativa correta, letra B. Esse enunciado que atribui característica ao sujeito lua, o predicativo do sujeito, um biscoito de nata. Próxima questão, nós temos aqui, confirmando aí o nosso gabarito, certo? A gente tem um breve comentário, que já até falamos aqui. E aí vamos à questão de número 2. Outro verso, e aí nós vamos ter, leia o texto, pontinho de vista. Eu sou pequeno, me dizem, e fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Certo? Então, temos aí os versos do poema de Pedro Bandeira, Pontinho de Vista. Observe que a ideia de pontinho de vista, certo? A ideia de ponto de vista, maneira de ver o mundo, e temos maneiras diferentes. Perceba aí que o eu lírico seria uma criança, né? Então, perceba que quando criança, você olha para um adulto tendo que levantar o queixo. Essa é a ideia. Esse é o ponto de vista dele. Todas as pessoas são mais altas. Mas observe que isso é relativo. Se uma formiga, certo, olhasse para ele lá de baixo, ela também teria que levantar o queixo, né, para poder visualizar o eu lírico, e percebe que ia dizer, nossa, mas que grandão, né? Por quê? O eu lírico é maior do que uma formiga. Então percebe que são pontos de vista diferentes. Ok? E aí, as alternativas, olha só. No poema, as palavras que atribuem qualidade são, letra A, sou e dizem, B, pequeno e zangado, C, mundo e queixo, ou D, formiga e chão. Observando logo o nosso chat, quem participou lá com a gente, vamos observar o que responderam lá no nosso chat. Olha aí, o João Vitor respondeu para a gente que a resposta correta para essa questão de número 2 é a letra B, certo? Pequeno e zangado. Vamos confirmar? Voltando aqui no texto, localizando os dois enunciados, olha só. Eu sou pequeno, me dizem, e fico muito zangado. Observe que os enunciados estão nos dois primeiros versos. Percebam, quem é pequeno? Olha só, o sujeito, eu. Zangado, está atribuindo característica a alguém? Também. Ao sujeito também desta oração. Eu, esse é o lírico aqui, certo? Lembrando que o lírico é a pessoa que fala no poema. Então a gente confirma, são dois enunciados que atribuem característica, qualidade. Então, alternativa correta, a resposta é exatamente a letra B, pequeno e zangado. Ok? Confirmando aí a nossa resposta, observem aí, vamos ter a letra B destacada para a gente. Percebe que esses dois enunciados também são predicativos do sujeito, ok? Voltando aqui comigo, então o que aprendemos? Predicativo do sujeito é aquele elemento que irá atribuir características ao sujeito da oração, ok? Então, espero que tenham compreendido, espero encontrá-los em breve, gente, tá bom? Tchau e até a próxima, pessoal! A sua aula continua no próximo vídeo.